Seguimos falando do PIB 2025. Como vimos, a produção agrícola teve participação decisiva. E sobre o PIB de 2025, eu vou conversar agora com o Renato Conchon, coordenador no Núcleo Econômico da CNA. Muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Simone. É um prazer estar com você e com todos que nos acompanham. Prazer é todo nosso. Renato, a agropecuária, então, com 11, quase 12%, né? 11,7% no acumulado dos 3 primeiros trimestres de 2025, puxando, então, o PIB. Destaque, milho, soja, como a gente viu na reportagem, pecuária também contribuindo aí positivamente para o PIB. Como é que a CNA avalia esse desempenho, né? Esse melhor desempenho entre as outras atividades da economia? O principal destaque, além de ter a atividade agropecuária como o principal impulsionador do crescimento do PIB brasileiro, Simone, é importante destacar que esse resultado de 2025 da atividade agropecuária, esse crescimento de 11,7%, é o segundo maior crescimento da série histórica iniciada em 1996. Ou seja, só ficou atrás do resultado de 2023, que era um ano pós-pandemia, e que a atividade agropecuária realmente teve um ano fantástico. Mas agora para 2025, esse segundo maior crescimento histórico da atividade agropecuária deve ser olhado com bastante atenção, porque é um resultado que influencia no PIB brasileiro. Só para se ter uma ideia, se o PIB da agropecuária brasileira tivesse sido zero em 2025 e não 11,7%, como foi, o PIB do Brasil não teria crescido 2,3%, teria crescido apenas 1,5%. Ou seja, é o setor agropecuário mostrando a sua pujança, dado aos outros setores da economia, que a gente sabe que não cresceram o seu potencial por conta de restrições de crédito, tal como o patamar elevado da taxa Selic na economia brasileira, que também acaba refletindo na agropecuária, e também a desaceleração do consumo das famílias, ou seja, a gente viu que no segundo semestre de 2025, a atividade econômica brasileira, por medida pelo meio do consumo das famílias, se retraiu, mesmo com os impulsos dos programas de transferências de renda. Agora, esse bom desempenho, né, com colheitas recordes, né, clima adequado, sem quebra de safra, e como o agro, então, ele deve contribuir para o PIB desse ano? O bom resultado observado em 2025 foi exatamente pela conjugação de fatores, em que os produtores rurais, lá em 2024, compraram pacotes tecnológicos arrojados, mais caros, o que pressionou o seu custo de produção, e que foi agraciado com um bom clima em 2025. E o PIB, que mede principalmente a quantidade, o volume produzido, se reflete a isso, uma safra recorde, sobretudo de grãos. Também a gente tem destaques como a pecuária, né, a pecuária bovina e a pecuária de leite, que também influenciaram positivamente no resultado de 2025. Mas um crescimento de 11,7% é difícil de observarmos um novo crescimento, porque a base de comparação é alta. O que eu quero dizer? Em 2026, o crescimento deve ser mais modesto da atividade agropecuária, muito por conta de que agora, em 2025, a base de comparação, a safra agrícola, os recordes, foram substancialmente grandes, ou seja, é difícil continuar tendo crescimentos sobre crescimentos bastante robustos. Então, a previsão para da CNA agora para 2026 é de um resultado do PIB da agropecuária um pouco bem mais modesto, na ordem de 1,2% de crescimento, enquanto o PIB do Brasil deve crescer em torno de 1,95% em 2026, muito por conta dessa base de comparação elevada que foi de 2025. Para os produtos agropecuários que a gente observa como estrelas para 2026, são os produtos pecuários, exceto a carne bovina, ou seja, carne de frango, carne de aves, ovos e a pecuária leiteira. Esse conjunto 2%, né, comparado a 2025, e também a retomada do crescimento da produção da safra de cana-de-açúcar, que em 2025 foi negativo, enquanto em 2026 a gente prevê um certo crescimento, ainda que modesto, aliado a um crescimento robusto da produção do café arábica, ou seja, essa conjugação de fatores, café arábica, cana influenciar positivamente
no resultado do PIB de 2026. Vou pegar essa parte que você falou, cortou um pouco aqui a conexão, essa parte do crescimento modesto. A pecuária, você citou a carne aí. A pecuária em 2025, ela ultrapassou os Estados Unidos, o Brasil, o maior produtor aí mundial. Abate de bovinos que cresceu, né? Mas tem essa tendência desse ano, né, da retenção de fêmeas. Tem também, né, Renata, a salvaguarda do nosso maior parceiro, que é a China, né, a carne brasileira. E tudo isso pode trazer impacto aí para a pecuária, nesse resultado para o PIB? Sim, esse ano a gente, assim como você muito bem colocou, Simone, diversos fatores devem trazer preocupação para o setor agropecuário e para a economia brasileira como um todo. As questões de salvaguardas colocadas por você, por exemplo, na questão da pecuária bovina para a China. Esse ano a gente está entrando num ano de ciclo, de baixa do ciclo pecuário, ou seja, deverá haver, sim, naturalmente, um menor abate de bovinos, e isso deve influenciar no PIB, mas também outros fatores devem influenciar além do costume, que a gente observa. O produtor rural, ele olha com bastante atenção o desenvolvimento climático da sua safra, e isso é natural do setor, é sazonal. Mas além dessa questão climática, a gente deve observar as questões geopolíticas, as tensões agora, sobretudo no Oriente Médio, a intensidade desses conflitos e a durabilidade desses conflitos. Se houver uma escalada nas tensões, nas hostilidades no Oriente Médio, mais do que um período pré-determinado, isso deve resvalar, isso deve impulsionar prejuízos para outros países que circulam ali a região, ou seja, isso deve impulsionar tanto o aumento dos custos de produção, observados sobretudo nos fertilizantes e nos fretes internacionais, e também na venda dos produtos agropecuários, porque a gente lembra que, por exemplo, o Irã é o principal destino da exportação de milho do Brasil. Ou seja, a intensidade e a durabilidade dessas questões vão influenciar os resultados da atividade agropecuária e trazer mais instabilidade para o produtor rural. Por isso que cada vez mais o produtor tem que ficar atento à sua gestão de custos. Associado a isso, a possibilidade da manutenção da taxa de juros em patamares elevados, o que pressiona a rentabilidade do produtor e está levando, inclusive, a gente está visualizando, o índice de inadimplência do produtor rural está em patamares historicamente elevados, muito por conta dessa conjugação de fatores em que os preços agropecuários caíram, que o custo de produção subiu e, para finalizar, a questão climática. O que a gente observa é que hoje, infelizmente, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, ele vem caindo. O que eu quero dizer? Que essa política pública ela não foi ampliada e o escopo, o número de produtores e a área coberta pelo seguro agropecuário no Brasil vem caindo. Ou seja, se houver uma diversidade climática no desenvolvimento da segunda safra, principalmente, os produtores rurais que tiveram preços menores, custos maiores e adversidades climáticas, eles inegavelmente poderão ficar inadimplentes e isso gerar uma crise no setor. É isso que a gente tem que observar ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Esse tabuleiro aí são o cenário, né, gente, você colocando aí em relação à guerra no Oriente Médio, esse conflito no Oriente Médio, né, a geopolítica, também os fatores climáticos. Você trouxe aí a questão do seguro rural para a gente finalizar, para manter esse crescimento positivo do Brasil. Mesmo que enfrentando todo esse cenário aí, necessidade, então, de melhorar a política de gestão de risco, né, o seguro rural. O governo vetou na LDO o dispositivo que protegia o seguro, né, contra corte, contingenciamento no orçamento, mas a Câmara aprovou hoje o requerimento que acelera, não é, Renato, essa tramitação do PL, o projeto de lei da senadora Tereza Cristina, que tem agora esse regime de urgência para ser votado, então, no plenário, para aperfeiçoar aí o seguro rural com essas mudanças nas regras. Vocês acreditam que agora sim dá mais corpo? Sim, nós acreditamos e acompanhamos o projeto de lei da senadora Tereza Cristina. Ele é uma das nossas prioridades de pauta, porque a gente sabe que o seguro rural, associado a cada vez mais adversidades climáticas que assolam os produtores regionalmente ou setorialmente, devem continuar acontecendo e prejudicando o resultado da atividade agropecuária como um todo.
E a gente entende que o seguro rural deve ser encarado como uma política de Estado e não uma política de governo. Por isso, a necessidade da aprovação do projeto de lei e uma permissibilidade, uma perpetuidade quanto ao programa de subvenção ao seguro rural, para trazer tranquilidade aos produtores rurais e ao mercado segurador, e assim a gente ampliar o mercado de seguro rural no Brasil. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, muito obrigada pela essa conversa, essa análise aqui com a gente. Viu, Renato? Uma boa tarde e até uma próxima. Obrigado, Simone. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.